Bom dia, graça e paz. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estou compartilhando aqui já estou fazendo o compartilhamento aqui nos grupos. Compartilhe aí também, tá bom? Nos ajude compartilhando. Nos ajude compartilhando a mensagem do Evangelho. Mais um dia para honra e glória do nosso Senhor. Mais um dia nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus e para a honra e glória do nome dele. Nos ajude aí compartilhando, tá bom? Já estou compartilhando aqui. Enquanto eu compartilho aqui, você compartilha aí. Enquanto os irmãos estão entrando, eu estou compartilhando e os irmãos também vão compartilhando aí para nos ajudar a levar a mensagem do Evangelho a toda parte desse nosso Brasil e desse mundo. Amém? Tem gente que nos segue aqui do Catar, da Arábia, de outros países, do Canadá. Então compartilhe aí, nos ajude compartilhando. A mensagem do Evangelho, ela é universal. Então nos ajude a compartilhar. Nos ajude a compartilhar. Já compartilhei aqui. Amém? Já compartilhei. Nós estamos tratando sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 6, no seu versículo 30. Capítulo 6, versículo 30. Nossa escola bíblica dominical. Capítulo 6, versículo 30. Capítulo 6 de Marcos, versículo 30. Graça e paz aos que estão presentes, já se fazem presente. Quem tem sua Bíblia em casa, ou quem não tem, ouça somente. Mas quem tem, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 30. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Tá bom? Enquanto eu estou compartilhando aqui, já estou finalizando. Os irmãos vão compartilhando aí também. Amém. Compartilhei aqui já. Mais uma vez, Álvaro Paz. Graça e paz. Amém. Bom dia. Bom dia, meus irmãos, aqueles que estão chegando agora, os que estão pela primeira vez na live. Bom dia. Bom dia, Eliane. Paz. Bom dia. Deus nos abençoe nesse dia. Deus nos abençoe nessa manhã. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar para dar início a mais um estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, aqui nós nos encontramos, ó Deus, na Tua presença. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor tem nos dado de vida. Obrigado, Pai, pelo sol que tem nascido, ó Pai, pelo dia que tem raiado. Muito obrigado, Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós estamos debaixo da Tua potente mão, ó Deus. Tu tens o controle de todas as coisas. E nós queremos Te agradecer, ó Pai, nessa manhã, por aqui estarmos, ó Deus, respirando, ó Deus, vivos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado e nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos, ó Pai, por todas essas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tantos livramentos, tantos escapes, ó Pai, tantos que não temos visto, ó Pai, mas que o Senhor tem nos guardado, Pai. Continua a nos guardar. Eu entrego, Senhor, a Ti a ministração da Tua palavra nessa manhã. Fala aos nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja falar, ó Pai. Aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, da Tua parte. É isso que eu Te peço nessa manhã, Pai. E Te agradeço.
por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Suzana, bom dia. Irmã Sandra, bom dia. Dani, minha sogra, bom dia. Bom dia, Eliette, minha sogra. Dona Eliette, minha sogra. Tem o melhor genro do mundo, né, Dona Eliette? Aqui, se faz presente aqui. Néria, bom dia. A paz do Senhor. Então nós estamos estudando o livro de Marcos, no seu capítulo 6, versículo 30, dando continuidade ao capítulo 6 de Marcos, versículo 30. Nós falamos sobre a morte de João Batista na semana passada, tratamos sobre esse assunto e nós estamos trazendo hoje outro assunto, que é a multiplicação dos pães e dos peixes e quando Jesus anda sobre o mar. Então a nossa proposta é ser bem prática, bem didático, naquilo que o evangelista Marcos propõe no seu livro e naquilo que Jesus propõe para a nossa vida. Então, nós vamos dar início. Deixa eu ver aqui, Dani, estou lendo aqui, Dani. Amém, Dani, nós vamos orar. No final nós oraremos por todos, tá bom? No final nós oraremos por todos. Fica aí, Dani, não sai daí não. Porque a mensagem do Evangelho é essa que transforma, é essa que traz cura, é essa que traz restauração, tá bom? Então permaneça aí, não saia, tá bom? Vamos dar continuidade. No final nós oraremos por todos os pedidos de oração, tá bom? Então, Marcos capítulo 6, versículo 30. Os discípulos de Jesus, eles foram enviados no capítulo 6. Vinícius Paz, bom dia. Cadê a Marcele? Cadê a Vitória? O Thunder, bom dia. No capítulo 6, Jesus se retira para Nazaré e envia seus discípulos a pregar o Evangelho de 2 em 2. Bom dia, Jorge. Paz. E ao enviar os seus discípulos, eles começam a pregar o Evangelho no versículo 12 e 13, capítulo 6, versículo 12 e 13 de Marcos. Eles começam a pregar o Evangelho do arrependimento. Então eles pregam esse Evangelho de arrependimento e ao pregarem o poder de Deus que Jesus instituiu sobre eles, através deles, emanando através da vida deles, a expulsão de demônios, a cura de enfermos, a restauração. Então eles pregam arrependimento e os sinais seguem a eles. E após isso, eles retornam para contar as boas novas para Jesus. E no versículo 30, a qual nós vamos dar início agora, eles começam dizendo assim para Jesus: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então Jesus ordena que eles ensinem e façam. Ensinem e façam. Façam o quê? Aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus estava fazendo. Como eu disse nas aulas passadas, o Evangelho de Marcos ele é didático. O Evangelho de Marcos ele é um discipulado. É para aquele que quer seguir a Jesus, olhando os passos de Jesus e fazendo como seu mestre. E Marcos aqui deixa bem claro isso. Jesus fazia, instituiu os seus discípulos a fazerem, instituiu eles a fazerem e cobrou deles a resposta, a contrapartida. Então eles vieram anunciar a Jesus aqui. E então, versículo 31 de Marcos 6. Então Jesus disse para eles assim: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Então
quando eles voltam com a notícia do que havia se feito no nome de Jesus, Jesus chama eles à parte para conversar com eles, para cobrar deles o que ele enviou para eles fazerem e para dar orientação também, né? Para ouvir da parte deles o que havia se feito nos lugares onde eles foram e para orientá-los também à parte, para eles descansarem um pouco e para orientá-los à parte da multidão. E dali a multidão, vendo eles partirem, versículo 33, muitos conheceram eles e correram para lá a pé, para onde eles estavam, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, a multidão que seguia a Jesus e aos discípulos que estavam com Jesus, elas estavam sedentas. As multidões estavam sedentas de cuidado em todas as áreas, porque havia em Israel uma grande crise social, uma grande crise política e uma grande crise religiosa. Bom dia, Marcel, paz. Então, dentro de Israel havia uma grande crise política, social e religiosa, e trazia sofrimento ao povo. E o povo, vendo que Jesus ensinava não conforme os mestres da lei, e que Jesus fazia sinais e maravilhas, eles foram atrás de Jesus, porque eles estavam em sofrimento, viviam em sofrimento, e o Estado, que era romano, ou o Estado de Israel, ainda não era Estado de Israel, né? Mas o povo que vivia debaixo das leis de Israel e de seus governantes ali, seus ditos governantes, eles sofriam pela mão tanto de Roma quanto dos líderes de Israel, porque impunham sobre eles cargas, impunham impostos, não pregavam a verdade, usavam da verdade de Deus, da lei de Deus, em benefício próprio. Então o povo passava por muita necessidade, por privação de liberdade, por privação de direitos. Eram usurpados. A verdade era essa. O povo era usurpado, tanto por Roma, quanto pela liderança religiosa de Israel, que infligia sobre eles algo pesado para benefício próprio. Então, quando Jesus vê aquela grande multidão, aqui no versículo 34, ele tem compaixão deles, porque ele vê o quanto que o povo está sofrendo, o quanto que eles estão sofrendo por causa da, vamos dizer assim, da má gestão em termos práticos, da má gestão dos líderes religiosos, principalmente dos líderes religiosos de Israel, da má gestão do povo, da lei de Deus. Então, eles geriam as leis de Deus para o seu próprio benefício, a liderança, e o povo ficava à míngua. O povo estava à míngua, e Jesus teve compaixão deles, porque eles pareciam ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor, ela se torna vulnerável. A ovelha sem pastor, ela se torna vulnerável aos ataques das rapinas, dos lobos, aos ataques de outros animais. A ovelha sem pastor, ela se torna vulnerável às infecções, às enfermidades, às doenças, porque é o pastor quem cuida. A ovelha é algo frágil, é um animal frágil, é um animal sensível, e ela precisa de um guia, de uma direção. E esse povo estava sem guia, esse povo estava sem direção. E Jesus, vendo que eles estavam sem guia e sem direção, tem compaixão.
apesar de ter se separado com os seus discípulos para ouvir dos seus discípulos aquilo que tinha acontecido quando eles foram enviados por ele, ele vendo a multidão, ele sai ao encontro da multidão, porque ele tem compaixão. Ele olha para a multidão com compaixão. Eles estão vulneráveis e eles precisam de um pastor. E Jesus continua, versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Então, Jesus está ensinando a multidão. Jesus se compadece da multidão e começa a ensinar. E vai ficando tarde. E a fome vai batendo. E os discípulos estão vendo isso e querem que Jesus despeça a multidão para que eles possam se alimentar. Já era tarde. Provavelmente, eles não conseguiriam nem se alimentar naquele horário, porque já era tarde, o comércio já estava se fechando, até eles entrarem nas cidades para comerem. Se não houvesse nada dentro das suas casas, o comércio para se comprar já ia ser reduzido. Então, os discípulos aqui estavam pensando, com um olhar humano, para dispersar eles, para que não houvesse nenhum problema posterior ali, porque eles iam começar a reclamar de fome, não houvesse nenhuma insurgência. Então os discípulos pedem: dispersa eles logo. E Jesus, mais uma vez na sua didática, diz para ele: dá a eles de comer. Só que para dar de comer aquela multidão era necessário 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho. Cada denário é correspondente a um dia de trabalho. Então a multidão era grande. E para que eles comessem, 200 denários não seriam nem suficiente, daria no máximo para meia refeição. Mas pela urgência, eles conseguiriam comer alguma coisa. E Jesus diz para eles, versículo 38, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então Jesus, quando pede aos seus discípulos para trazerem os pães e os peixes, ele está trazendo a ideia, mostrando para esse povo e para os seus discípulos quem ele é, que ele é o próprio Deus, que ele veio do Pai, remontando a ideia do deserto, do maná no deserto, remontando a ideia das codornizes no deserto. Valmir, bom dia, Valmir, que saudade, Valmir. Paz, Deus te abençoe, amém? Vandeia, bom dia, Vandeia. Então Jesus aqui, ele traz, nós estamos em Marcos, tá? Para quem chegou agora, Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44, por enquanto. Então, quando Jesus multiplica os peixes e os pães, ele remonta a ideia de Deus no deserto, lá com Moisés, sustentando o seu povo, trazendo sustento ao seu povo. O mesmo Deus que ordena que o povo saia do Egito,
é o mesmo Deus que os sustém no deserto. Então Jesus estava ensinando e dando ordens a esses discípulos que estavam lhe ouvindo, teve compaixão da multidão, estava ensinando. E o mesmo Deus que ensina é o Deus que sustém, é o Deus que mantém os seus. Então, Jesus estava demonstrando na sua didática para os seus discípulos quem ele era, para que eles crescem nele como o Filho de Deus. Então ele era o próprio Deus. Ele desceu, é Deus encarnado, o Logos. Nós já estudamos sobre isso lá em João capítulo 1. Né? A palavra de Deus encarnada é Jesus Cristo. E ele estava mostrando para os seus discípulos isso aqui. Ele estava dizendo isso aqui para os seus discípulos: olha, assim como foi no deserto, assim como foi com Moisés no deserto, e Moisés instruía o povo. De onde que Moisés instruiu o povo? Do monte. Do monte, Moisés subia a um lugar alto para falar ao povo. Jesus subia a um lugar alto para falar ao povo. E Moisés, clamando a Deus, Deus enviou o sustento para eles. Aqui, Jesus é quem envia o sustento para eles. O próprio Deus reparte o pão e o peixe e entrega para eles comerem. Então Jesus não despreza aqueles que vêm até ele. Jesus não despreza a necessidade do povo. Jesus não despreza aqueles que estão em situação vulnerável. Jesus não é indiferente com ninguém. Jesus não é indiferente com o sofrimento do povo. Mas o povo precisa ir até Jesus. O povo foi até Jesus. E por ir até Jesus, buscando, clamando no seu interior por ajuda, Jesus atendeu. Ele não é indiferente. E, como eu falei no começo, havia crise social, política e religiosa em Israel. E Jesus aqui ele demonstra essa preocupação com o povo, com essas crises que havia dentro de Israel, dentro da sociedade judaica, dentro da sociedade romana, porque eles viviam no contexto romano. O livro de Marcos é escrito dentro de um contexto e para um contexto greco-romano. Não foi escrito somente para judeus, foi escrito em especial para os gentios, aqueles que não eram judeus, para que eles crescem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus e que só em Cristo há salvação. Então, dentro desse contexto, Jesus tem preocupação e cuidado com o povo, enquanto os líderes não cuidavam e nem ensinavam a verdade. E nós podemos observar ao longo dos anos a mesma coisa acontecendo. Marcelo, bom dia. O que tem acontecido hoje, o que tem acontecido em nossa sociedade hoje, é o mesmo reflexo do passado. Parece que nós estamos vivendo aqui na época de Jesus, onde o povo era sufocado com impostos, onde o povo era oprimido socialmente, havia uma crise política. Há uma crise política hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Há uma crise social grave no mundo hoje. Há uma crise religiosa, porque os pastores de Israel, lá em Ezequiel 34, Deus fala contra os pastores de Israel, os falsos pastores de Israel. Depois leiam em casa, leiam aí na sua casa, depois dessa live. Ezequiel 34. Fala sobre os falsos pastores, aqueles que estão levando o povo à ruína em benefício próprio, por usura, por ganância. Nós temos visto isso hoje. O povo tem sofrido, o povo tem gemido,
E a liderança, infelizmente, as lideranças, muitas lideranças, não todas, tá? Muitas lideranças, grandes lideranças, têm se corrompido, não têm olhado para o povo como deve ser olhado, não têm cumprido o mandamento de amar ao seu próximo como a ti mesmo, de repartir aquilo que é com aqueles que não têm. Infelizmente, as igrejas, muitas igrejas, têm se fechado em sua redoma, têm estado dentro do seu quadrado, têm observado só o seu umbigo. E a igreja que eu digo não é só liderança, tá? Somos nós. Tem se fechado só em seu umbigo e não olhado à sua volta. E não se atentado, está se atentando para o pobre, para o necessitado, para o aflito de alma. E nós temos visto tantas coisas acontecerem e não temos nos movimentado, não temos feito muita coisa. A igreja, principalmente no Brasil, Fabinho, bom dia. A igreja, principalmente no Brasil, tem sido omissa. Tem sido omissa. Nós, como igreja, Fábio Araújo, bom dia, paz. Nós, como igreja, temos sido omissos, muitos de nós, para com a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não é uma mensagem somente falada, é uma mensagem vivida, é uma mensagem pregada com ação, porque a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem a ação, ela é morta. A fé sem ação é morta. E nós precisamos agir, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos nos revoltar em Deus, uma revolta santa, uma revolta de interior, de indignação. Nós precisamos nos indignar com o que está acontecendo no nosso país, principalmente, no mundo, né? Mas no nosso país, essa é a nossa pátria. Nós precisamos amar a nossa pátria, nós precisamos amar os nossos patrícios, aqueles que são nossos. Olha o que está acontecendo em Manaus agora. Olha o que está acontecendo com os nossos irmãos. Eu não digo irmãos em Cristo, não. Eu digo irmãos de pátria. Nossos irmãos de pátria, nossos irmãos de sangue. Nós somos brasileiros e nós temos nos dividido, temos causado divisão entre nós. E o evangelho não é um evangelho de divisão. Aonde há divisão, o reino não pode subsistir. Deus disse isso, Jesus disse isso. Aonde há divisão, não há prosperidade do reino de Deus. Por isso nós não temos visto Deus agir na nossa pátria como deveria agir. Por isso nós não temos visto um grande avivamento. Nós temos falado de avivamento, mas nós não sabemos nem o que significa avivamento. Avivamento não é movimento. Avivamento não é movimento. Nós cremos no movimento, mas avivamento não é movimento. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é mudança de mentalidade. Avivamento é quando Jesus chega, quando o Espírito Santo chega e traz transformação na vida do homem, traz vida, avivar, trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Isso é avivamento. E quando Jesus, quando o Espírito Santo traz avivamento ao coração do homem, à igreja, quando o Espírito Santo traz avivamento à igreja, a igreja sai das quatro paredes. A igreja vai viver o evangelho de fato. A igreja vai amar, mas não amar com palavras, amar com ação.
Amar com ação, sendo solidário, ajudando ao pobre, ao necessitado, não olhando para si, porque o evangelho não é um evangelho de busca para si, mas eu busco para mim, para me esvaziar, para oferecer para outro. O evangelho é serviço. O evangelho não está somente a nosso serviço. Muito pelo contrário, nós estamos a serviço do evangelho. Nós somos servos. Nós somos servos. Nós precisamos servir. E quantos têm buscado somente o seu próprio proveito? Quantos têm vindo à igreja, buscado a Deus, buscado a Jesus, buscado ao Espírito Santo, só para receber algo de Deus, e quando recebem, vão embora. No mesmo pé que vieram, vão embora. Abandonam a Jesus. Recebem o milagre, recebem a cura, recebem a provisão, a porta de emprego se abre, porque Jesus, ele é misericordioso. Nós lemos aqui agora que Jesus, capítulo 6, versículo 34, e Jesus saindo, viu a grande multidão e teve compaixão deles. Jesus tem compaixão. Jesus não é indiferente às nossas necessidades. Ele não é indiferente. Ele tem compaixão de nós, mas o que Ele quer de nós é compromisso com Ele. Essa multidão aqui que estava necessitada, Jesus supriu a sua necessidade, tanto espiritual quanto física. Olha a didática de Jesus aqui. Nós ensinamos com as palavras, mas também ensinamos e vivemos o Evangelho com as nossas ações. Jesus ensinou com as palavras e supriu as necessidades, o pão, o peixe, o alimento. Então Jesus ensinava e supria. E mesmo assim, olha o que essa multidão fez. O relato está em João, tá? Nós já falamos sobre isso nas outras aulas, mas nós vamos voltar para lá agora. João capítulo 6. João capítulo 6. Exatamente, Valmir. Os 10 leprosos receberam a cura, os 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Só um foi grato. Jesus sabia que eles eram ingratos? Os outros 9? Sabia. Mas ele foi misericordioso. E ele é misericordioso. Ele é. Aquele que busca ele não fica sem resposta. Aquele que bate recebe. Aquele que vai de encontro, que clama a Jesus, recebe. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele responde, ele atende, ele é misericordioso, ele é amoroso, mas ele também é justiça. Ele não é só misericórdia, ele não é só amor. Esse evangelho de Jesus amoroso, misericordioso somente, é um evangelho mentiroso. A justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E que justiça é essa? Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E muitos de nós estamos preferindo as trevas e só vimos até a luz para receber algo da luz e voltamos para as trevas e retrocedemos. Porque o nosso coração está nas coisas que Deus pode trazer e pode dar, não em Deus em si, não em quem Jesus é. Jesus é salvação. A maior bênção que eu e você podemos ter é a salvação. As outras virão sim, mas a maior bênção é a salvação. Olha só o que esse povo aqui que nós estamos lendo em Marcos capítulo 6, na multiplicação dos peixes, fez com Jesus. João capítulo 6. Vamos lá? João capítulo 6. Amém, Antônio. Amém, Diácono Antônio.
Paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo para o Paraná. Que a mão de Deus esteja sobre esse estado também, o estado do Paraná. Nossos irmãos em Cristo e irmãos de sangue. Diácono, como eu falei aqui, nós somos brasileiros. Nos 4 cantos desse país, nós somos irmãos. Nós estamos aqui juntos, pregando o Evangelho e anunciando a mensagem do Evangelho aos 4 cantos. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que Jesus não estava ali, eu vou adiantar um pouquinho para acelerar. Vendo que Jesus não estava ali, seguiu, pegou os seus barquinhos, pegaram os seus barquinhos e seguiram para o outro lado, até Jesus. Aquela multidão que comeu pão, foi ensinada, comeu pão e comeu do peixe. Aqueles 5.000 que comeram do pão e comeram do peixe, quando viram Jesus do outro lado, pegaram os barcos e seguiram Jesus para o outro lado. E quando eles chegaram do outro lado, Jesus disse para eles assim: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste. Eles não estavam buscando a Jesus pelos sinais. Eles estavam buscando a Jesus, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Eles estavam buscando a Jesus porque eles comeram do pão e foram saciados. Pela necessidade somente. Eles não estavam buscando a Jesus porque eles viram os sinais e creram em Jesus. Não, eles estavam buscando a Jesus pelo pão. Aí Jesus continua, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, aí eles responderam, Jesus falou, não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalhem pela vida eterna. Aí eles disseram para Jesus o seguinte: que faremos para executar as obras de Deus? E respondeu Jesus: o que você pode fazer, o que eu posso fazer para executar as obras de Deus, o que aquela multidão deveria fazer para executar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que você creia em Jesus como Salvador, como Messias, como enviado de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi humilhado. O seu papel é crer, e crer implica em obedecer. Jesus estava ensinando a eles no monte, subiu a um monte, numa campina, subiu a um lugar alto e ensinando a eles. O ensinamento é para ser obedecido, o ensinamento é para ser crido, e crer é obedecer. Crer implica em obedecer. Nós precisamos obedecer a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Nós precisamos crer. O que falta em nós é crer. Crer não é acreditar somente. Crer é obedecer. E o nosso papel é obedecer. E olha o que aqueles que estavam seguindo e comeram o pão e o peixe disseram para Jesus, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Olha só, que operas tu? Jesus disse no versículo 27 que eles buscassem a comida para a vida eterna. E disse para eles para que eles crescem na obra de Deus, crescem nele. E eles disseram para ele, que sinal você faz? Que sinal, Jesus, você faz? Quem é você? Eles acabaram de ver o sinal. Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Quem poderia fazer isso? Quem dentre eles poderia fazer isso? Eles acabaram de ver e eles estavam vendo os sinais que Jesus vinha fazendo.
curando enfermos, libertando de demônios. Eles estavam vendo os sinais. E aqui, com o coração duro, perguntam para Jesus: o que você tem feito? Que sinal você tem mostrado? Que sinal você tem mostrado? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus diz que Ele é o pão do céu e faz um discurso duro para eles. E o que acontece? O que eles fazem? Eles dizem: duro é esse discurso. Quem pode ouvir esse discurso? E eles vão embora. Todos eles vão embora. Só os 12 ficam. Eu não vou ler aqui, mas todos eles vão embora. Todos eles abandonam Jesus, porque não queriam crer, obedecer, viver o Evangelho. Eles queriam os benefícios de Jesus, mas não queriam Jesus. Eles queriam os benefícios de Jesus, mas não queriam Jesus. A bondade incansável de Jesus tocava a Israel, ao mesmo tempo que Israel se distanciava de Jesus. A bondade incansável de Jesus tocava Israel com sinais, com maravilhas, com compaixão, mas ao mesmo tempo Israel se afastava de Jesus, porque estava preocupada com o seu próprio benefício. Israel estava preocupada, o povo estava preocupada com os seus próprios benefícios, com as suas próprias vontades, necessidades, não com Jesus. Eles estavam distantes de Deus, estavam vivendo uma crise social, estavam vivendo uma crise política, estavam vivendo uma crise religiosa e mesmo assim distantes de Deus. E era por isso que eles estavam vivendo essas crises, porque estavam distantes de Deus. E nós temos vivido essas crises porque o nosso país, a nossa nação principalmente, o mundo tem vivido crise, mas a nossa nação principalmente tem vivido crises, tem estado debaixo de jugo de políticos, de jugo de religiões, de jugo da própria igreja, da liderança, porque nós estamos longe de Jesus. Nós não queremos Jesus. Nós queremos buscar os benefícios que Jesus tem para nos dar, mas nós não queremos viver o Evangelho. Nós somos egoístas, egocêntricos, amantes de si. Por isso nós temos vivido essas crises. Por isso o povo tem vivido essa crise. 2 Crônicas 7, Salomão começa a oração, 2 Crônicas 6, de 6 a 7. Salomão começa a oração no templo, quando ele acaba de construir o templo. E ele fala para Deus que se o povo que se afastasse de Deus, viesse sobre ele desgraça, para que eles pensassem, lembrassem de que precisam de Deus, que são necessitados de Deus, que não são autossuficientes. E nós pensamos que somos autossuficientes. E Deus confirma a oração de Salomão, dizendo para Salomão: ouvi a tua oração, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. O que falta em nós, o que falta na igreja, o que tem faltado no povo de Deus é se converter dos maus caminhos. Nós temos sido maus, temos cheirado mal as narinas do Senhor, as nossas ações têm cheirado mal, temos sido hipócritas, essa é a verdade. Eu não posso te enganar, eu não posso dizer aqui que Deus vai te abençoar, que Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida, e você estando em pecado, e você sendo egoísta, e você sendo mentiroso, enganador, usurpador.
e você sendo fornicador, e você sendo traidor do seu patrão, da sua esposa, do seu esposo, dos seus amigos, e você não tendo compaixão do seu próximo, eu não posso te enganar. A mão de Deus, ela está sobre nós para nos cobrir, nos guardar, mas ela também pesa sobre nós. A mesma mão que cobre e que guarda é a mão que pesa. A mesma mão que cobre e que guarda é a mesma mão que pesa. E nós temos visto o peso da mão de Deus sobre o nosso país, sobre o mundo. E nós estamos ainda apáticos. E nós estamos ainda envoltos na nossa redoma, nos nossos prazeres, naquilo que nos agrada. Estamos preocupados com as nossas necessidades. A igreja nos seus primórdios, a igreja primitiva dos apóstolos, eles vendiam tudo o que tinham para que ninguém passasse necessidade. Todos se ajudavam, todos contribuíam uns com os outros, todos viam a necessidade dos outros. E sabe o que acontecia? Deus ia fazendo sinais, Deus ia fazendo maravilhas, o evangelho prosperava. O evangelho prosperava, porque eles criam, ou seja, obedeciam, viviam de fato o evangelho, viviam de fato os mandamentos, de amar a Deus com seu coração, alma, força e entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus e ao meu próximo, eu sirvo ao meu próximo. Eu sirvo ao meu próximo. Evangelho é serviço. Não se engane. Deus tem bênção para você? Tem. Deus tem bênção para você e para mim. Nós oramos por isso. É lógico que nós oramos por isso. O que eu quero dizer aqui para você é que você não deve viver por isso. A sua vida é para Jesus. A nossa vida é para Jesus. A nossa vida não são para bens, para coisas, porque eles passam. Porque a traça come, a ferrugem corrói. Ajuntai, pois, tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Nós precisamos entender a verdadeira mensagem e a necessidade da mensagem do Evangelho para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa nação. Nós precisamos nos converter, fazer o caminho de volta para Deus. Nós não podemos ver o que tem acontecido na nossa nação e não chorarmos por isso, e não vermos, e não olharmos para o nosso povo e vermos que nós estamos afastados de Deus e que as coisas têm acontecido porque o povo tem estado longe de Deus. Nós estamos sofrendo, nosso povo sofrendo. Como eu falei no início, olha o que está acontecendo em Manaus. As pessoas estão morrendo sufocadas. Sufocadas. Como se estivessem afogando. Por má gestão, por má administração, por roubo. Recurso tem, o nosso país é rico, nós temos recurso, mas nós como seres humanos temos falhado, nós como evangélicos, como ministros do evangelho temos falhado, nós somos maioria nessa nação e olha onde nossa nação está, olha onde nós estamos nos encontrando. Será que eu e você, que nós de fato somos cristãos, como foram ditos os primeiros cristãos? Cristão significa semelhante a Cristo. Jesus disse, o Filho do Homem, disse para os seus discípulos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e nós queremos ser servidos. Nós queremos um evangelho para ser servido, nós não queremos um evangelho para servir.
Nós queremos um evangelho para ser servido. Eu e mais eu. Nós somos gananciosos. Nós somos gananciosos. Nós temos o dinheiro como mamon, como um Deus. E é por isso que tem acontecido isso em nossa nação. E nós precisamos nos revoltar contra isso. Uma revolta santa. Não é revolta armada, como esse povo achava que Jesus veio para libertar eles de Roma. Não é isso. É uma revolta espiritual, de atitude de fé, de ação, de mudança de pensamento, de pensar no próximo, de olhar para o próximo e se colocar no lugar do próximo, de empatia. De empatia. Nós estamos apáticos, nós estamos parados, nós não temos tido compaixão do próximo, nós não temos sido como Jesus. Porque Jesus teve compaixão, pregava a justiça, pregava a verdade, pregava arrependimento, mas tinha compaixão. Mas tinha compaixão. E Jesus aqui, em Marcos capítulo 6, ele despede a multidão, que a multidão estava achando que ele era o tipo de pessoa que ia fazer uma revolta popular para que eles se libertassem do poder de Roma. E não era isso. Ele despede os seus discípulos e depois despede a multidão. Manda que os seus discípulos atravessem para o outro lado do mar. E na madrugada, ele passa pelos seus discípulos andando sobre o mar, sobre as águas, em mais uma demonstração de que ele é Deus, para que seus discípulos vissem quem ele é, observassem e crescem na didática de Jesus, que ele é Deus, compassivo, misericordioso, porque os discípulos ali naquela hora, entre 3 e 6 da manhã, eu não vou ler só para a gente adiantar, é do capítulo 6, versículo 45 ao 56. Então, naquela hora ali, entre 3 e 6 da manhã, o vento batia forte e eles estavam desesperados. E Jesus, mais uma vez, demonstra a sua misericórdia e demonstra que sem ele, eles, os discípulos, não podem fazer nada. Eles não são autossuficientes, porque eles não tinham crido, eles estavam com seu coração duro, eles não tinham entendido a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos estavam com o coração duro e Jesus mais uma vez demonstra, não é só para vocês. Os discípulos sabiam que a multidão só queria pão. Por isso não entendiam. E Jesus disse, misericórdia para todos. E sobraram 12 cestos. Os 12 cestos traz ideia das 12 tribos de Israel, ou seja, de todo o povo. Jesus veio para todos, não para somente alguns. Jesus veio para todos. Jesus quer saciar a sede, a necessidade de todos, não somente de alguns. Por isso 12 cestos sobraram, indicando a totalidade de Israel, que são as 12 tribos, indicando que aqueles que comeram, sobrou para aqueles que ainda não comeram. A comida, o alimento é para todos, espiritual e físico. Deus se importa, Jesus se importa com todos. E Ele quer alcançar a todos, não só a você, não só a mim. O Evangelho é para todos, para que todos alcancem salvação. E Jesus mostra para os seus discípulos mais uma vez que eles, sem Ele, não são autossuficientes. E que quando Ele chega, a tempestade se acalma, Ele chega em meio às necessidades e às tribulações. Em meio às necessidades e às tribulações é que Jesus chega e traz paz, e traz calmaria, e traz segurança. Era isso que Jesus estava mostrando para eles. Ele é a segurança, Ele é a paz, Ele é a tranquilidade de todo o coração, de todo o coração aflito, de todo o coração tribulado. Ele é a paz, Ele é a segurança, Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele é a misericórdia.
Ele é a misericórdia. Então é isso que ele está mostrando aqui para os seus discípulos. E quando ele atravessa para o outro lado, assim que ele desce, aquela multidão que já ouvia falar dele, vem ao encontro de Jesus e toca, dizendo assim: se somente tocar na orla das suas vestes, nós seremos curados. Se somente tocarmos na orla das suas vestes, versículo 54, e saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Todos os que lhe tocavam saravam. Então o povo estava vindo ao encontro de Jesus. Por quê? Porque Jesus curava, porque Jesus alimentava, porque Jesus expulsava demônios. Se ao menos tocar na orla da veste dele, eu serei curado. E a orla aqui tem algo interessante. Na orla era onde, na capa exterior, era onde o judeu, na borda da orla, era onde os judeus costuravam, nos quatro cantos da capa, costuravam, faziam um bordado que representava a lei de Deus, que representava os mandamentos, para que ao andar, eles nunca, no seu caminhar, eles nunca esquecessem dos mandamentos de Deus. Aquele bordado representava os mandamentos de Deus na orla. Na orla de todo judeu tinha um bordado que representava os mandamentos. Na orla da capa exterior, para que por onde ele passasse, ele levasse esses mandamentos consigo. E ao tocar, olha que interessante, ao tocar na orla, eles eram curados. Sabe o que eu entendo aqui, o que eu aprendo aqui? Também é que quando nós alcançamos o mandamento, quando nós alcançamos o mandamento de Deus, quando nós alcançamos a obediência, quando nós alcançamos o mandamento, compreenda, quando nós alcançamos o mandamento, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos supridos. A nossa necessidade, ela é suprida. As nossas fraquezas se tornam em fortaleza pelo mandamento, por Jesus. As nossas fraquezas são dissipadas e nós tornamos, melhor dizendo, as nossas fraquezas se são dissipadas e nós nos tornamos fortes em Cristo, porque nós alcançamos o mandamento, porque nós tocamos no mandamento. E o tocar aqui, quero dizer, não é isso aqui não, tocar no mandamento, não. Alcançar o mandamento é observar o mandamento. Chegou na minha vida o mandamento e eu obedeço a esse mandamento. Quando eu toco, quando eu alcanço o mandamento para a minha vida, quando eu tomo o mandamento para a minha vida e vivo o mandamento, e vivo o Evangelho, eu sou curado, eu sou transformado, eu sou restaurado. E levo essa restauração, essa cura, esse amor, essa misericórdia, esse poder, porque o Evangelho de Cristo é poder. O Evangelho é poder para transformar a vida de todo e qualquer homem. De todo e qualquer homem. Mas eu preciso alcançar. Nós precisamos alcançar o mandamento primeiro na nossa vida, para que haja mudança, transformação não só na nossa vida, mas naqueles que estão ao nosso redor. Para que nós possamos contagiar aqueles que estão ao nosso redor.
nós precisamos alcançar a obediência em Cristo Jesus, viver o Evangelho, viver Jesus, respirar Jesus, dormir com Jesus, acordar com Jesus, almoçar com Jesus, fazer as refeições com Jesus, tudo com Jesus. Quando nós vivemos para Jesus, quando nós vivemos para Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o problema, esse é o grande problema da nossa nação. Nós não estamos buscando o reino de Deus, nem a justiça. Nós estamos buscando as coisas que serão acrescentadas, não o reino em primeiro lugar. E é por isso que temos vivido um fracasso como nação. É por isso que temos vivido um fracasso como igreja, porque nós estamos buscando coisas. É por isso que temos vivido um fracasso na nossa família. É por isso que temos vivido um fracasso nas nossas finanças. É por isso que temos vivido um fracasso no nosso trabalho, nas nossas amizades. É por isso que temos vivido um fracasso em todas as áreas. Muitas das vezes da nossa vida, estou dizendo como nação, tá? Das nossas vidas. Porque temos buscado coisas. Temos colocado a nossa fé somente para alcançar coisas. Não para alcançar a Jesus, que é o alvo. O nosso alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. Quando colocarmos os nossos olhos em Cristo, quando colocarmos os nossos olhos em Cristo, a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, estará estendida sobre nós e sobre a nossa nação, sarando, curando a nossa terra. Jesus é suficiente. Ele precisa ser suficiente na sua e na minha vida. Esse é o tema da live que eu botei aí. Jesus é suficiente. Ele tem que ser suficiente. Nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele tem a dar, mas nós buscamos a Deus por quem Ele é. O eu sou, Ele é. Porque Ele nos amou. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, entregando o seu Filho na cruz. Entregando o seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. E nós temos desprezado a morte de Cristo, vivendo uma vida egoísta, vivendo uma vida orgulhosa para o nosso próprio deleite. A mensagem é dura, é sim, mas é dura por amor, porque eu te amo, porque eu te amo e porque Jesus te ama. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer que você tenha compromisso com Ele, compromisso com o reino, vivendo o reino de Deus, vivendo a mensagem do Evangelho. Amém? Então, que você nessa manhã possa entender de fato o que é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, de retorno à palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, não as coisas, mas o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos buscado o Espírito Santo nas lives de madrugada. O nosso bispo trouxe um propósito para nós nesse mês de janeiro, os 31 dias de janeiro, de jejum e oração pela busca do Espírito Santo. Para quê? Para sermos cheios de Deus, para que haja mudança de caráter, para que haja mudança de atitude e para que através dessas mudanças o mundo creia e o Evangelho seja pregado através de nós e o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E quando nós nos colocarmos à disposição de Deus, Ele cuida de nós. Enquanto nos colocamos à disposição dEle, Ele cuida de nós. Amém? Então, quer ser cuidado por Deus?
quer ser a sua vida ser regida por Deus, se coloque na disposição, na dispensação do Senhor. Amém? Vamos orar para terminar. Vamos orar para terminar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, possa ter falado ao seu coração nessa manhã. Amém? Então vamos nos voltar, vamos nos converter, vamos nos voltar para Deus, vamos ter mais empatia e vamos nos indignar com o que tem acontecido. Não podemos ficar apáticos, nós precisamos orar e precisamos agir, ser igreja, fazer o nosso papel, a começar dentro da nossa casa e na nossa vizinhança. Amém? E assim nós alcançaremos o nosso Brasil para Cristo. E assim nós alcançaremos o mundo para Cristo. Nós somos igreja, precisamos ser igreja. Nós somos porta-vozes do Evangelho. Amém? Somos representantes de Cristo. Vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Oremos. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós te pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, venha ao encontro de cada um dos nossos irmãos que ora comigo aqui nessa manhã, ora comigo aqui nesta hora, Pai. Que o Teu Espírito Santo, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, vá de encontro, Pai, ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, trazendo convencimento. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga mudança de caráter, mudança de atitude à nossa vida. Nós precisamos nos voltar urgentemente para Ti, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, pelo nosso egoísmo. Te pedimos perdão, Pai, pelo nosso egocentrismo, Pai. Te pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes, ó Pai, temos olhado somente para nós, buscado, Pai, somente aquilo que o Senhor tem a dar, a oferecer, e não ao Senhor, ó Pai. Nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Pai. Perdoa a nossa nação. Perdoa o Teu povo, Pai. Perdoa e tenha misericórdia de nós, Pai. A Tua palavra diz: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Chorai, pranteai, porque talvez ainda haja esperança. Ó Pai, a nossa esperança está em Ti, Pai. A nossa esperança está em Ti, Jesus. E nós cremos e sabemos que há esperança sim, Pai, se nos convertermos, se voltarmos o nosso coração e a nossa vida para Ti, Pai. Há esperança, Pai. Pai, nós não podemos ficar aqui apáticos, olhando para nós mesmos, Pai, enquanto os nossos, ó Pai, os nossos irmãos, ó Pai, os nossos irmãos, a nossa pátria tem sangrado, os nossos, ó Pai, tem se perdido, ó Pai, tem morrido, tem, Senhor Jesus, esvaído a vida de muitos, Pai, com essa pandemia, mas não somente com a pandemia, Pai, principalmente com a má gestão, com a má administração, Pai. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do seu povo. O Senhor é um Deus de justiça, Pai. Julga as nossas causas. Julga as nossas causas, Pai. Olha para nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Pai, do Brasil. Tenha misericórdia, Pai, de Manaus, daquele povo que está sofrendo, Pai. Daquele povo que está morrendo, sendo assassinado, Pai, pela falta de gestão, Pai. Pela ganância, Pai, do homem. Ó Pai, nós nos afastamos, ó Pai, tanto de Ti. Nós nos afastamos tanto de Ti, que nós, ó Pai, colocamos, ó Pai, as coisas, o dinheiro como Deus, mamon, Pai, em nossa vida. Ó Deus, e temos massacrado o nosso próximo.
Ó Pai, temos, ó Deus, visto as coisas acontecerem, temos sido indiferentes, Pai. Ah, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Limpa o nosso coração. Traz transformação, ó Pai, à nossa vida. Que o Teu Evangelho, Pai, o verdadeiro Evangelho seja anunciado. Não barganhado como nós temos visto por muitos, Pai. Ah, Deus, perdoa-nos, ó Pai, e tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Tem misericórdia, Pai, dos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão em um leito de hospital, ó Deus, que estão, ó Pai, acamados, que as famílias têm sido destruídas, ó Pai, têm sido dizimadas, ó Pai. Pai, eu conheço pessoas que perderam quase todos os entes, Pai, da sua família, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Nós clamamos por uma intervenção do céu, Pai, intervenção divina. Nós não cremos, ó Pai, que homem nenhum tem solução. O único que tem solução é o Senhor, Pai. A solução está em Jesus. Nós cremos na mensagem do Evangelho, no poder da mensagem do Evangelho. Visita a nossa nação, Pai. Aviva esse povo, traz restauração, Pai, a nós. Traz restauração, Pai. Traga de volta, Pai, tempos de bonança, tempos de paz, ó Deus, sobre a nossa nação. E nessa manhã, Pai, eu oro também pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que têm as suas necessidades. O Senhor é um Deus, ó Pai, que está atento à nossa necessidade. Ó Pai, eu creio na Tua palavra, como o Senhor teve compaixão daquela multidão, ó Deus. Apesar de quererem somente a bênção, o pão, o alimento, o Senhor teve compaixão. O Senhor é um Deus misericordioso. Por isso, Pai, nessa manhã, eu clamo pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu favor, ó Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Cada um tem a sua necessidade, Pai. Quantos, ó Pai, têm visto a dissolução da sua família, o pai indo embora, o marido indo embora, a esposa indo embora, Pai. Os filhos, ó Pai, entrando em guerra, em disputa. Ó Deus, Espírito Santo, restaura, Pai, as famílias. Restaura as famílias, Pai. Restaura a saúde do Teu povo também, Senhor. Muitos, ó Pai, precisam ser tocados e restaurados na saúde. Ó Deus, por isso toca da cabeça à planta dos pés. Restaura o Teu povo, Pai. Traz restauração física, traz restauração emocional. Ó Deus, que toda influência maligna em o nome de Jesus caia por terra agora. Que toda opressão maligna caia por terra agora. Que toda doença espiritual seja desfeita agora na autoridade do Teu nome, Jesus. Vá de encontro a essa casa, vá de encontro a essa família, a esse homem, a essa mulher, ó Pai, a essa criança, e traga restauração nas mais variadas áreas da vida, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra e vivemos a Tua palavra. Que ela vá, Pai, e faça o que lhe apraz e dê frutos, ó Pai. Frutos, ó Deus, dignos de arrependimento. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, e te agradecemos antecipadamente, porque o Senhor é quem promete, e é o Senhor quem cumpre e irá cumprir as Tuas palavras na vida daqueles, ó Pai, que te buscam, na vida daqueles, ó Pai, que te honram, porque a Tua palavra diz: aos que me honram, eu o honrarei. E assim nós cremos, e nós oramos a Ti nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua casa. Amém? Tenha um dia abençoado, debaixo da poderosa mão do Senhor. E compartilha, tá bom? Compartilha essa mensagem para que outros possam receber da parte de Deus
possam ouvir a mensagem do Evangelho e realmente viver esse Evangelho. Amém? Compartilhe, nos ajude a compartilhar a mensagem do Evangelho, tá bom? Não deixe de compartilhar, por favor, nos ajude. Curte, compartilha, porque você é instrumento de Deus. Amém? Ao compartilhar, você está sendo instrumento de Deus para essa nação, para esse país, para esse mundo. Amém? Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, Gracinha, Amoroso, Pastora Sara, Tia Sara e a turminha Verdade e Graça. As crianças precisam também ser evangelizadas. Crianças com o propósito, tá? Nós estamos 7 domingos no propósito. Crianças cheias do Espírito Santo de Deus. Coloque o seu filho aí para jejuar de 11 a meio-dia, 1 horinha só. Para jejuar de 11 a meio-dia, com o propósito dele ser cheio do Espírito Santo. Quando os nossos filhos forem cheios do Espírito Santo, quando as nossas crianças forem cheias do Espírito Santo, o nosso país no futuro será bem melhor. As próximas gerações serão melhores, porque serão gerações tementes a Deus. Amém? Tenha um domingo de paz, um domingo abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Paz. Deus abençoe.